Amém. Deixa eu colocar um pouco de água aqui. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Orem por mim, que eu estou um pouco nervoso. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriano Luiz de Souza. Sou casado com ela, está ali, tenho 2 filhos. Sou diretor da empresa Metaltech. E antes de eu começar meu testemunho de vida, aqui essa noite, eu queria mais uma vez, o pastor já apresentou o Ministério AP, e eu queria apresentar o Ministério AP a vocês, O Ministério AP não é mais nada menos do que significação, profissão e empreendedorismo. Tem como objetivo promover o desenvolvimento integral dos indivíduos, integrando 3 pilares fundamentais: ação, inspirando mudanças positivas; profissão, desenvolvendo habilidades e competências; empreendedorismo, fomentando a inovação e a criatividade. Nossa missão, qual é a nossa missão como Ministério AP? É transformar vidas e comunidade, lembrando que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E qual a importância do meu testemunho aqui essa noite? A importância do meu testemunho, ela é simples. É o que eu passei até os dias de hoje, as minhas lutas, as minhas batalhas, as vitórias, é simplesmente para mostrar a vocês que Deus é grande e que esse Ministério AP, ele veio com uma finalidade: transformar a vida das pessoas, entendendo o verdadeiro sentido da mordomia cristã através de nossas profissões. Amém? E eu queria deixar uns textos bíblicos aqui, antes de iniciar. Vou falar o primeiro texto, em 1 Coríntios 10, 31, o texto que o pastor abriu esse culto, que é a nossa base do ministério, é esse texto, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Esse texto é um texto muito forte. Por quê? Porque esse texto ele traz um fundamento, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E isso inclui até as simples coisas, como comer e beber. E eu acrescento, e as nossas profissões. Aquilo que Deus nos deu como profissão. Amém? Amém. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero trazer aqui, só resumidamente, um outro texto. E esse texto amarra o primeiro texto, que o pastor Fabrício pregou aqui, acho que faz 2 domingos já, que está em Mateus 25, do 14 ao 30. Eu não vou ler o texto, que fala dos talentos. Fala dos talentos. Ele frisou aqui, Essa parábola, ela fala que um senhor, ele ia viajar, e ele chamou 3 servos, e ele entregou talentos a esses servos. Ele entregou 5 talentos a um, 2 a outro, e ao terceiro servo, ele entregou 1 talento. E ele disse que ia retornar e queria ver o que é que eles fizeram com esses talentos. Moral da história: 2 servos fizeram com que esses talentos prosperassem e um enterrou. E aqui todo mundo sabe a história, Aquele senhor veio, elogiou aqueles a quem ele deu os talentos e prosperou e multiplicou, e aquele servo que enterrou, ele foi tido como servo mau. Isso traz uma grande lição para as nossas vidas, que aquilo que Deus nos entrega, nós temos que procurar fazer o melhor para a glória de Deus. A gente não pode enterrar, porque se nós enterrarmos, nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ser chamados de servos maus. Amém, meus irmãos? Amém. E eu queria, para concluir, trazer um texto que fala da relação entre servos e senhores, trazer para a nossa realidade patrões e funcionários. Nós vivemos um momento na nossa sociedade onde foi criada uma divisão de valores e uma divisão por conta do sistema, onde é colocado parte da sociedade, dos funcionários, contra os seus patrões, e por outro lado os patrões ficam indignados e ficam, de certa forma,
indignados com a situação do nosso sistema. Mas o que é que Deus nos ensina em relação a isso? Eu vou ler agora, para a gente poder entender. Enquanto a sociedade moderna e o sistema divide essa relação entre as pessoas, entre patrão e servo, em Efésios 6, do 5 ao 10, diz o seguinte: servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Qual o primeiro conceito que a gente tem aqui? Servos, obedecei ao vosso Senhor, como se fosse a quem? A Cristo. Então, para quem é empregado, para quem tem uma função em uma empresa, você deve entender que o que você está fazendo não é para o seu patrão, e sim para quem? Para Deus. Não se viva a vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como os homens, sabendo que qualquer coisa que cada um fizer, isso receberá do Senhor, seja bom ou seja mal. Seja bom ou seja mal. Então, quem faz a promessa é Deus. Aquele servo bom que respeita o seu patrão, que tem essa ideia que o que ele está fazendo no trabalho dele é para glorificar a Deus, como fosse para Deus, ele vai ter uma recompensa do Senhor. Então, fica a dica para quem é empregado. Mas eu não vou falar só para quem tem trabalho, quem é trabalhador e funcionário. Eu vou falar também para os senhores. E ele vai falar para os senhores: e vós, senhores, fazei a mesma coisa para com eles, deixando as ameaças, sabendo que tanto eles como vós tendes o mesmo Senhor no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso é muito forte. Resumindo, quem é servo, quem é patrão e para quem é empregado, nós devemos fazer tudo como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. Vamos esquecer o que o sistema nos ensina. Nós temos que seguir isso aqui. Eu me incluí já nas duas situações. Parte da minha vida foi como funcionário, e hoje parte da minha vida é como empregado. E até tentar isso aqui, várias coisas que eu fiz aqui, mesmo sem ser crente ainda, né? De aceitar a Cristo. Muita coisa que eu fiz aqui, eu fiz na minha vida, e esse texto, ele bateu comigo. Eu tenho situações na minha vida em empresas que eu fiz para honrar o patrão, mas em momentos difíceis. Então, que nessa noite isso fique para a gente, né? Que a gente esqueça o que o sistema diz, a gente deve honrar aos nossos patrões como se fosse para Deus, e os patrões devem honrar os funcionários como se fosse para Deus também, porque só é um Senhor. Aí ele termina dizendo: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para mim, ele conclui aqui dizendo: está difícil fazer isso, honrar, o ambiente é difícil, é hostil para ambos os lados. Ele diz: fortalecei-vos na força do Senhor. Então, que isso fique para a gente, esse aprendizado dessa noite. E tudo que a gente vai fazer tem que ser para Deus. Aí eu vejo pessoas reclamando, eu já reclamei, é normal. Mas, rapaz, o ambiente de trabalho está difícil. Eu sou perseguido pelo meu patrão, pelo meu gerente e tal, essas coisas. Como a gente também, como empresário, passa por situações difíceis. Sabe o que eu quero dizer a você esta noite? Lembre que a Bíblia diz que nós devemos ser luz no mundo. Nós devemos ser luz no mundo. E quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo que em qualquer ambiente que você esteja, independente de situação, você tem que ser luz. Talvez Deus tenha te levado naquele lugar, sabe para quê? Para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. E dizer: estou aqui nesse ambiente para fazer a diferença, de ser luz. Eu tenho um patrão que não quer saber de Deus.
que é ruim, que faz isso, um gerente, mas você é servo de Deus. E naquele ambiente você tem que fazer a diferença. Amém, meus irmãos? E para concluir, o Ministério Apto nos convoca a viver com um propósito elevado, utilizando nossos dons e talentos para o bem-estar, para a glória de Deus. E antes de eu dar início à minha palestra, falar um pouco da minha vida, a gente vai ter um pequeno depoimento, porque como o pastor falou, o Ministério Apto já vem funcionando desde dezembro. Na hora que o Ministério foi anunciado, várias pessoas nos procuraram. A gente já indicou pessoas para o mercado de trabalho, jovens, fizemos currículo, primeiro emprego, e também dentro desse período nós fizemos consultoria com algumas pessoas que a gente já tinha agendado. E uma dessas pessoas, que eu vou chamar aqui agora, é Gabriela. Ela vai dar um pequeno depoimento sobre estar com a gente. Eu recebi esse convite de Adriano para fazer esse depoimento. Eu sou Gabriele, sou fisioterapeuta, formada pela Facisa, e já fazem 3 anos que eu me formei, mas não comecei efetivamente a atuar, porque eu decidi me dedicar à minha família primeiro. Então, veio o Abner logo depois que eu me formei, e aí eu preferi ficar em casa com ele. Mas esse ano, Deus me inquietou e despertou em mim o desejo de iniciar como fisioterapeuta, contribuir como fisioterapeuta para o reino de Deus. Então, é como na parábola dos talentos, Deus está desenterrando o meu talento. Amém? E aí surgiu esse desejo e surgiu o Ministério APE, e aí eu tive a oportunidade e o privilégio de participar de consultorias com o pessoal do APE, certo? Então, primeiro eu queria falar sobre esse privilégio, né, de ter recebido esse serviço, que eu vou falar um pouquinho para vocês tudo que eu recebi. É tanta coisa e é um privilégio muito grande, gente. Vocês aproveitem essa oportunidade que Deus está dando. Deus está usando esses servos do Senhor para abençoar as nossas vidas. Então, aproveitem essa oportunidade. Então, o que foi que eu recebi através desse ministério já? Eu participei de consultoria empresarial, consultoria financeira, consultoria de identidade visual, e a gente construiu um planejamento estratégico empresarial. Então, eu vou ser, a partir de agora, uma empreendedora, vou empreender como fisioterapeuta, atendendo pessoas na minha área, certo? E eles me deram esse pacote gigante de consultorias, que a gente sabe que lá fora é muito caro. Esse serviço é muito caro, e a gente tem aqui, para a glória de Deus, de graça, né? E aí, como é que isso impactou no meu plano de negócio? Que isso trouxe para o meu plano de negócio, certo? Primeiro, eu tive a direção de por onde começar. Então, surgiu um sonho no meu coração, eu tinha muitos desejos e não sabia por onde começar, como administrar tudo isso. Então, a gente fez um planejamento estratégico, o pastor Washington me ajudou com esse planejamento estratégico para seguir os passos. Então, eu tenho agora passos do que eu vou fazer, como começar. Depois, eu conversei com a Adriana e Franco sobre investimento e sobre empreender. Então, agora eu sei onde eu invisto primeiro, como eu posso investir, como eu vou ser uma empreendedora, né? O que é ser uma empreendedora? Então, conversei com eles sobre isso. E agora eu tenho esse norte. Eu nunca pensei que eu seria uma empreendedora, eu sempre me fui funcionária. E Deus despertou isso no meu coração, e na conversa com eles eu abri os olhos para o empreendedorismo. E agora eu tenho os passos a seguir.
como eles têm me ajudado. Então, e por fim eu encontrei, que eu acho que é o mais rico de tudo isso, eu encontrei sabedoria e ânimo no testemunho deles, na experiência que eles compartilharam comigo. Então, eu queria focar um pouco nessa parte, né, da sabedoria e o ânimo que eles me trouxeram, compartilhando vida e experiência. Eu queria trazer um texto rapidinho para a gente ler. Estou terminando já. Um texto que está em Provérbios, no capítulo 13. E a gente vai ler dos versos 10 ao 12. Aí eu vou pedir para alguém ler em voz alta para mim. Provérbios 13, os versículos 10, 11 e 12. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganha com desonestidade diminuirá, mas quem o ajuda aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se repara deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Então, esses 3 versos vão falar sobre a sabedoria, sobre a esperança que está aqui, surge no nosso coração, e sobre o dinheiro, né? São 3 coisas que a gente se preocupa quando pensa em trabalhar, quando pensa nas finanças, né? Na parte financeira. Então, foram preocupações que me surgiram e que eu consegui acalmar e solucionar nessas consultorias e com a ajuda de Deus, que usou esses servos de Deus para a minha vida. Então, primeiro a gente aprende que a soberba, né, não traz coisa boa. Então, a gente não deve ser orgulhoso ou se achar superior ou se achar bom demais. Quando a gente vai começar, a gente precisa buscar sabedoria. A sabedoria que o Senhor nos dá, não a nossa sabedoria. E Deus usou eles com essa sabedoria, trazendo experiência. Então, a gente buscar sabedoria para começar. A outra coisa ele fala sobre a esperança, né? Que a esperança adiada machuca o coração, traz doença ao coração. Então, se a gente tem um sonho, se a gente tem um desejo, que a gente não adie esse sonho e esse desejo, a gente coloque diante do Senhor e com sabedoria a gente coloque em prática, busque estratégias e maneiras para colocar em prática. Amém? E a última coisa que ele fala sobre o dinheiro, né? Sobre aquele que procura dinheiro fácil, perde fácil, né? E um trabalhador que se serve e se esforça para ter e juntar dinheiro, esse terá o dinheiro multiplicado. Então, que a gente se ponha diante do Senhor, diante do mercado de trabalho, como pessoas assim, que se esforçam e buscam, e não pessoas preguiçosas que querem encontrar o dinheiro fácil. Mas o Senhor honra aquele que se dedica e se esforça. Amém? Deus abençoe. Amém, gente? Gabriel disse que ia ficar nervosa. Amém? Agora, de fato, eu vou falar um pouco da minha vida. Vou tentar ser rápido por conta da hora. Certo? Bom, eu queria um tema para a minha história de vida e coloquei esse tema é minha história de perseverança e fé. O início da minha vida, da minha jornada. Eu nasci em uma cidade, aqui no Cariri Paraibano, a 1 hora de viagem depois de Boqueirão, né, do estado de terra, chamada Riacho Fundo. Não sei se alguém conhece. É bem longe. É uma cidade ribeirinha ao lado de Boqueirão, ao rio, e nessa cidade o pessoal vive da agricultura, da pecuária e da pescaria, né? E nós nascemos lá, eu junto com minha irmã, nessa cidade.
até Parteira, né? Uma cidade muito distante, e lá nessa cidade a gente só tinha, na época, até da primeira à quarta série, a alfabetização da primeira à quarta série. E meu pai e minha mãe não tiveram acesso a estudo. Minha mãe ainda estava lascando direitinho, que até a terceira ou quarta série. Meu pai, ele era aquele que era no meio. Então, eu nasci com minha irmã nesse contexto de vida e de sociedade. Certo? Nas minhas férias eu ia para a casa da minha avó, que era uma fazenda onde ela morava, chamada Serra da Cruz, mais distante ainda, né? É o que eu lembro da minha infância. E lá, aí eu fazia minhas traquinagens, né? Ia brincar, correr, minha avó correr atrás da gente com cinto, que a gente ficava fazendo traquinagem, levar corte no dedo, meu avô cortando lá as palmas e eu mexendo, então quase que eu perdi o dedo. Enfim, né? Eu tenho algumas lembranças que às vezes as cabras elas se perdiam nas montanhas lá, e eu ia junto com meu tio e atrás dessas cabras que tinham filhote. Eu lembro disso, que isso para mim era algo fenomenal, né? Entrar no meio da serra, né? Pegar os filhotes no braço, puxar a cabra e voltar, aquilo me instigava. Sendo que, com todos os 6 anos de idade, minha avó veio para Campina Grande com a família, e ela falou com minha mãe e disse que ia me trazer para eu começar a estudar em Campina Grande. E assim ela fez. Quando eu cheguei em Campina Grande, comecei a estudar morando com minha avó. 2 anos depois, minha mãe veio com meu pai tentar a vida em Campina Grande. E eles ficaram um tempo morando com minha avó e comigo. Meu pai arrumou um emprego e nós saímos. Da casa da minha avó e ela alugou um local. Esse local que ela alugou, lá em Bolocó, para quem Bolocó, ali na rua do meio, e nós moramos numa casinha de beco. É uma casa que tem uma casa na frente, um beco e uma casinha atrás, com um cômodo, uma sala, uma cozinha e um quarto, que era dos meus pais, e um banheiro para todo mundo. A gente cresceu nesse contexto, né? Uma vida sofrida. Eu lembro que por vezes, numa crise pesada, minha mãe era empregada doméstica, ia fazendo lavagem de roupa, passando roupa, fazendo arrumação, e teve um tempo que as coisas estavam difíceis, ela não arrumou nada, e isso era o salário do meu pai, que era o salário mínimo, para bancar a casa. E nesse processo, houve épocas que aí eu lembro. Houve épocas que muitas vezes na hora do almoço a gente comia o feijão, a farinha, um arroz e rapadura. Por vezes isso aconteceu. E desde cedo meu pai, ele é um homem muito sábio. Ele aprendeu o povo do interior. Para quem é do interior, sabe que o povo do interior ainda tem aquela veia de respeito, né? De palavra, de ensinar a respeitar as pessoas. E meu pai sempre me ensinou bons princípios, mesmo sem saber ler e escrever. Ele sempre me ensinou bons princípios, de honrar pai e mãe, de honrar avô, de honrar os mais velhos. E assim nós crescemos nisso. E chegou um tempo na minha vida, e foi um dos desafios, que as coisas estavam apertadas e eu comecei a catar reciclagem. Eu ia para os lixos catar reciclagem. Catava tampinha, catava latinha para vender, para trazer algum sustento para ajudar em casa. Catei reciclagem. Não tenho vergonha de dizer isso. Uma coisa que eu entendo hoje é que Deus me moldou em muita coisa. Deus me forjou em muita coisa nesse sentido. E eu trabalhei sempre ajudando meu pai e minha mãe. E logo depois do período eu arrumei um emprego numa pré-moldada, quem não sabe o que é pré-moldada, quem vende aqueles tijolos, lajes de trilho, né? Eu trabalhava no horário e o outro eu estudava. E aí, logo depois disso, veio um grande desafio na minha vida. Com 17 anos de idade, eu arrumei um emprego de carteira assinada, é uma empresa de calçados aqui de Campina Grande. E um mês de trabalho, meu pai teve um AVC e eu tive que assumir a casa. E ele passou 6 meses sem receber. Eu trabalhava, 7 da manhã, parava no horário de almoço, largava de 6 horas, corria para o colégio à noite e eu recebi meu salário, dava meu salário integral ao meu irmão. Integral. E tem um fato interessante disso,
e vou abrir aqui, eu sou contra a greve. Por quê? Porque logo quando eu comecei a trabalhar, a gente estava na frente da empresa, começou uma greve. Esse movimento de sindicato, vamos parar o Brasil, vamos quebrar os carros, essas coisas, todo mundo já sabe. E ele tem umas pautas lá de ideias que eu achei interessante. Ele tem razão, a impressão dela é melhor. Esse patrão é ruim, eu estou passando o carro e eu estou aqui. Mas aí Deus foi tão misericordioso comigo que eu parei e fiquei naquela, eu vou ou não vou? Eu não fui. Você sabe por quê? Porque eu parei, pensei, se eu for e eu ficar desempregado, como é que vai ser na casa? Meu pai e minha mãe dependem de mim. Eu pesei isso, meus irmãos. Eu não pesei, foi Deus que colocou isso em meu coração. E eu pesei isso. E eu não fui. Resumindo, quem foi para a greve, no outro dia ficar desempregado, a empresa abriu vaga, que eram 30 pessoas, apareceu 100. Não funcionou. Quem foi para a greve, deu errado. Nesse período eu tenho que voltar um pouco, e com 17, vou contar um pouquinho da minha história com antes, né? Eu comecei a namorar com minha esposa, que está ali, linda e maravilhosa, com 18 anos de idade. Tá certo? Foi logo depois que eu comecei a trabalhar. E aí, 6 meses depois, minha mãe chegou para mim e disse: Adriano, vai sair o dinheiro que estava atrasado em INSS. E eu, na frente da minha mãe, eu chorei. Eu tirei um peso enorme das minhas costas. Né? Porém, nesse período, comecei a namorar com ela logo depois disso, com 18 anos. Eu quero voltar um pouquinho a história, dizer como foi. Eu conheci Liane, a gente tinha uma média de 14 anos de idade. Ela chegou na rua onde nós morávamos e, por incrível que pareça, Deus colocou ela na minha sala juntos. E quando eu taquei o olho, eu me apaixonei. É tanto que eu estou casado até hoje, né? Fiquei amarrado. Sendo que eu fui namorar com ela 4 anos depois, dos 14 até 18. Só que eu era um amigo dela, confidente. Jesus. Estava apaixonado, e a mulher amiga e confidente. E ela contava as histórias e eu aqui me corroendo. E ela chorando na minha frente, contando as lástimas da vida dela. E aí, eu só lembro de uma música, né? Marcou nessa época, que é uma música que me marcou muito, que é a música de uma banda chamada Rocambole, né? Que diz assim: eu queria ser mais que uma amiga. Deprimida, choro com você. Enfim, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, um fato interessante, porque é que passou 4 anos, claro, tem a mão de Deus, mas tem um fato interessante disso. Quando mãe chegou na rua com a irmã dela, o carioca, né, Chiano e tal, eram as princesinhas da rua. As princesinhas. Espetáculo, tudo bonita, tal, né? Todo mundo conhecia as princesinhas e tal. Agora deixa eu dizer a vocês o meu apelido, né? Não rio. Não rio. Seu Madruga, rápido e falo e esquivo. Eu acho que juntando os 3, se colocasse no liquidificador, se transformava num Shrek. Como é que Lênia ia se interessar por mim? Se vocês depois perguntaram a ela, ela dizia: eu namorar com esse cara feio. E ainda assim, os Simpsons, eu tenho cabelo assim. Enfim, Deus fez um milagre. Eu acho que Deus fez assim: pera, deixa eu fechar os olhos dela e deixar ela comigo, né? Isso é um pouco da nossa história. Tem mais história, tem uma história de uma manga, mas fica para outra oportunidade, né? Uma palestra para casais, não valeu, eu conto isso. Mas eu quero desafiar vocês o seguinte: a minha história de Lânia, tudo que eu estou falando aqui, ela faz parte dessa história. Uma vez Valéria estava aqui quando a gente estava preso no Ministério Arte, e Valéria disse: olha, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E existe uma grande mulher que está ao meu lado até hoje. Nós passamos por lutas juntos, nós vencemos juntos, e minha mulher, ela me apoia nas minhas loucuras. Ela ora por mim. E a gente está até hoje aí, né? Tapas e beijos, juntos, com uma família linda e maravilhosa. Logo depois, essa empresa fechou, fiquei sem receber. Nesse período, né, eu não peguei muito tempo, né?
Namorar com ela, eu digo, vamos casar, né? A gente já pensava em casar. E tem um fato interessante, né? Logo quando eu saí dessa empresa, surgiram 3 empregos para mim. 3. Um em uma loja de trabalhar com caixa, ou trabalhar como auxiliar administrativo numa empresa não construtora, e um para trabalhar na empresa onde eu trabalhei, que era trabalhar de ajudante, numa fábrica de estruturas metálicas. Pegava pesado, se arranhar, sofrer. Vocês acham que eu fui para onde? Eu olhei, gente, aí eu quero dizer, às vezes aquilo que é bom para a gente tem que perguntar a Deus se é da vontade dele. E eu lembro como hoje que eu fui para fazer uma entrevista de emprego, e a mulher olhou para mim e disse: tu quer se casar ganhando esse salário? Ela disse desse jeito. E aí, nesse período, quando chegou para mim, minha cunhada estava grávida da primeira filha dela, e ela estava desempregada, e o esposo dela estava desempregado, e ela disse: Adriana, cede essa vaga das antigas casas de José Araújo para Júnior, que eles estão precisando. Aí eu cedi. Simplesmente eu cedi. Podia não, né? Aí, melhor, vou estar aqui todo bonitinho e ralar a minha vida numa fábrica de estrutura metálica. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês que eu vim entender. Isso não foi da minha vontade. Foi intervenção de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei naquele lugar, naquela empresa, e eu sabia que eu tinha que vencer na vida para dar uma vida melhor até os meus pais, a minha esposa, eu olhei um espaço lá, tinha um computador, era na época que o computação estava surgindo, e eu disse: ali é uma oportunidade. Ali é uma oportunidade. E naquele lugar, para a glória de Deus, tudo o que eu sei hoje, o que eu me tornei como profissional, eu aprendi naquele lugar, como ajudante. Como ajudante. Eu sofri, porque se hoje eu fosse me contratar na minha empresa, eu como ajudante, não entrava nem na porta. Não entrava. Era difícil, mas um cara com o apelido de Seu Madruga, carregando peso. Impossível isso. Mas há os propósitos de Deus em nossas vidas. Certo? Deus me trilhou um caminho, não é porque eu queria, é porque Ele queria que eu estivesse ali. É simples assim. Às vezes em nossa vida isso pode acontecer, meus irmãos. Às vezes a gente pode estar vendo ali uma situação que ela seja boa. Às vezes é como o Gabriel falou aqui, né? A gente às vezes quer facilidade. E às vezes as facilidades, elas não vêm de Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui a vocês: quando Adão caiu, Deus olhou para ele e disse: você vai viver do suor do seu trabalho. Não existe nada fácil na vida. Tudo que a gente vai conseguir, isso é casamento, é filho, é ministério, é trabalho, tem que ser ralando. Porque é em princípio deixado por Deus. Um conselho que eu dou: o que é fácil para você, fuja. Fuja. Não é de Deus. Não tem como ser. A gente tem um exemplo aqui em Campina Grande que tem uma empresa, Abraço Company, que muita gente entrou querendo o quê? Enricar com facilidade. O que é que aconteceu, gente? Deu errado. Sabe por quê? Porque o que vem com facilidade não é de Deus, é de Satanás. E passou os tempos, eu entrei nessa empresa, aprendi a fazer o que eu faço hoje, olhando. Deus me deu uma graça e uma sabedoria que tudo que eu aprendi na área de projetos foi olhando. Simplesmente, eu não entrei em escola técnica, em universidade, em nada. Deus me deu esse dom e capacidade para a glória dele. Para a glória dele. Certo? E vim aí, passou e eu casei. Eu queria mostrar agora o slide da nossa primeira casa. Estão vendo? Apaga a luz, por favor. Bom, eu vou para aqui tentar explicar. Acho que ninguém. Pronto. Essa do meio aqui é minha cunhada, que está aqui na igreja. Irmão. Eu sou esse camarada aqui por trás. Bonitão ali. Enfim, o que é que eu quero mostrar a vocês aqui essa noite? Apenas uma coisa. Eu quero que vocês se atentem a essa parede branca aqui.
está aqui por trás. Se atentem a isso. Essa foi a nossa primeira residência. Uma casa de pau a pique, conhecida como casa de pau. Quando nós casamos, o tio dela ofereceu para que a gente morasse dentro dessa casa. Era a casa dos avós dela moraram, e nós passamos acho que de 2 a 3 anos nessa casa. Eu quero apenas mostrar para vocês que às vezes a gente olha para a vida da pessoa hoje em dia e esquece da trajetória, né? Então eu e eu valorizar a minha esposa, ela disse, vamos, nós moramos numa casa de pau, aqui, de Deus para na nossa vida. Não nos desonrou em nada. Eu quero apenas dizer aqui para quem vai casar e pensa em casar, é muito bonito fazer uma festa, mas o mais importante, sabe o que é? É os dois estar no mesmo entendimento. Sabe para quê? Para dizer, Deus está conosco. Não interessa o lugar onde você vai passar ou deixar de passar. Deus está conosco. Isso é o mais importante. Eu quero apenas deixar isso para vocês, para mostrar que nós passamos por lutas. Nem tudo é uma vitória. Nós não moramos em palácio. Nós conseguimos nossa casa depois. Amém? E aí, vem os desafios vem os desafios profissionais. Eu entrei nessa empresa, fui crescendo nela, aprendi. O diretor dessa empresa não queria que eu fosse para a área de projeto, mas eu vi o desejo. E certa vez, eu quero só contar esse fato. E certa vez, tinha que viajar 2 projetos. E o projetista, tinham 2 projetistas. Um chegou de manhã e pediu demissão. E o outro ficou a agoniado, que era o William. Aí eu cheguei e disse, eu faço. Como, André? Eu faço. O ensino básico aqui, eu já sabia o básico, eu projeto, e eu fiz aquele projeto. Todo torto, né? Sem técnica, viajaram os 2 projetos. E para a glória de Deus, o dono da empresa fechou a obra que eu fiz o projeto. E aquilo depois, sabe o que aquele fez assim? Definido, já faz o todo da nossa. É o todo da nossa. Esse foi um dos maiores desafios. E aí, pouco tempo depois, eu entrei em outra empresa, saí dessa empresa, entrei em outra empresa onde eu trabalhei por 13 anos. Onde eu tive a oportunidade de crescer mais. Onde eu honrei aquela empresa. Nós passamos por dificuldade financeira, a empresa atrasava salário, um mês, dava cesta básica, mas eu nunca pensei em honrar. Eu quero trazer 2 situações interessantes. Quando meu pai estava doente, estava no UTI, em um período muito difícil financeiro, e logo depois que meu pai pegou a volta, a gente estava sem dinheiro nenhum. E surgiram alguns projetos para essa empresa, e 2 clientes, em uma oportunidade diferente, eles chegaram assim e disseram, você quer ganhar esse projeto fora? E era grana que resolvia a minha situação financeira. Ajudava o meu pai no que ele estava precisando, que a gente estava numa pindaíba total. Mas aí eu lembrei do que meu pai disse, que não é seu, não é seu. Não é seu, não é seu, é dos outros. Meu pai sempre dizia, não se corrompa. E mesmo diante das dificuldades, eu não me corrompi, para a glória de Deus. Certo? E aí, eu quero adiantar, e dentro dessa empresa eu tive várias experiências. E uma dessas experiências foi quando surgiu a oportunidade de dizer, Deus colocou no meu coração, está na sua hora. Está na sua hora de criar a sua empresa. E aí eu me olhava e realmente eu dizia, meu Deus, como? Empresa grande, todo mundo preparado, mestrado, doutorado, não há condição, mas era algo que vinha da parte de Deus. Ele controlava, diga a vocês, ele controlava. Era algo surreal. E eu sempre na empresa conseguia administrar alguns problemas internos, com um dono. Surgiu um problema interno, eu ia lá, apaziguar. E certa vez aconteceu um problema, e nesse problema eu não conseguia apaziguar. E uma das pessoas que estava no conflito, a esposa estava grávida de 9 meses. E eu cheguei para meu
patrão disse, rapaz, são 2 pais de família, não demita não. E demitiu. Não, eu vou aqui ficar com fulano e vou demitir Gleito, por exemplo. E aquilo me entristeceu demais. Aquilo me entristeceu. Não foi por eu não ter conseguido atender, né, a situação. Me entristeceu porque eu achei uma coisa muito drástica no pai de família. Enfim, mas a Bíblia diz assim, né? A Bíblia Sagrada diz assim: não sabes tudo que eu faço agora, e sim saberás depois. E para mim, hoje, Deus criou aquela situação com um propósito, para que eu saísse daquele lugar. Eu ganhava um salário razoavelmente bom, como missionário, e aí fiquei conversava com ele, eu disse, tu vai fazer o quê? E quando eu decidi sair, eu não sei se o Gregório está aí, Gregório está ali, Gregório, para quem não sabe, trabalha comigo, foi quem fez aqui as fundações aqui da igreja. E na época, Gregório tinha estagiado comigo na Nova Igreja. E pouco tempo depois, quando eu decidi sair, a gente estava numa confraternização no final de ano. Eu chamei ele num cantinho assim. Ele disse, olha, eu estou pretendendo sair da empresa, eu não vou demorar. Mas eu preciso deixar alguém no meu lugar para assumir. Você quer, você tem capacidade. E ele questionou algumas coisas que deveria sair. Pronto. Aí ele disse, não, é meu filho. Mas várias pessoas que estavam comigo, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? É um salário que tu tens. Sabe? É um salário que tu tens. E desde então, depois que eu falei com ele, eu voltei de férias e terminou que eu pedi para sair da empresa. Ele fez uma proposta para aumentar o meu salário em 30%. E eu não quis. Era algo maior. E aí surgiu a Metaltec. Como é que a Metaltec surgiu? Uma loucura. Eu saí um dia de casa dizendo a ela, eu vou vender estrutura. Aí ela disse, como? Tu não tem galpão. Tu não tem funcionário. Tu não tem caminhão único. Tu não tem máquina de solda. Não tem lixadeira, não tem nada. Tu vai vender como? Vou vender. Foi desse jeito. Isso é uma coisa anormal. Não é que eu estou falando aqui para me engrandecer. Não. Eu sei que tudo é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. E o propósito vocês vão entender agora no final. Então eu saí, vendi uma obra, cheguei em casa, disse a Ana, ela disse, e como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? E aí a cliente disse, eu quero ajudar. Ela não veio não. Até convidei, vai comigo. Foi a minha primeira obra. E ela disse, Adriana, eu vou no teu galpão, estava viajando. Eu digo, não vá não. Não, eu vou chegar com a estrutura segunda-feira. Foi desse jeito. Então o dinheiro veio, eu aluguei equipamento, arrumei gente e nós conversamos. E eu quero mostrar a vocês onde foi a primeira sede da Metaltec. Por favor, pronto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aí? Dessas imagens aqui embaixo? Está no meio do nada. Gente, isso é um curral. A gente alugou esse galpãozinho aqui, que eu acho que ele vai nada, 20 metros para frente. E ele não teve espaço, e o dono disse, quer alugar meu curral também? E nós limpamos essa área aqui. Isso aqui era um curral. Olha a condição de trabalho. Se o Ministério do Trabalho passa lá, eu ia preso. Quem da minha galera que trabalhou, quem já trabalhou comigo ou está trabalhando, que fez parte dessa época, queria que você levantasse a mão. Fiquem de pé. Foi isso. Aqui um videozinho aí menor, tem embora. Pronto, olha a situação. Eu acho que esse era o dono do curral, né? Pronto, passa. Então, não, pastor, ele veio
eu quase fiquei atrás do aluguel. E esse voto ele vinha sempre. E o menino corria, que às vezes ele colocava atrás do menino e corria. Enfim. Mas nesse lugar, esse eu já aposentei a vocês. A gente fez coisas que ninguém imagina. Isso é coisa de louco. Coisas que ninguém imagina. Eu era sozinho para vender, fazer projeto, detalhar e comprar. Era uma loucura. Mas nesse lugar tem obras que se você for de uma pessoa hoje e olhar, e diz, foi feito ali. Foi feito naquele lugar. Certo? Aí eu olho, que capacidade Deus me deu? Eu digo antes. Meu contexto de vida. Quer dizer, tu vai fazer isso, tu vai fazer a administração, ou uma engenharia, vai se aprofundar para montar. Deus fez comigo, igual fez com aquele povo, pós-Noé. Tirou, colocou no lugar e deu um dom a cada um direto. Eu estou dando o dom da agricultura, da engenharia, do pedreiro, disso. Deus fez apenas isso. E eu entendo uma coisa. Eu estou falando isso aqui não é para me gloriar, não. Hoje eu entendo que isso é para a glória de Deus. Glória de Deus. E eu quero dizer a vocês que nesse período a gente trabalhando, logo no início, foi um período que foi o início da minha conversão. Certo? E nesse período, por mais incrível que pareça, eu aceitei a Cristo um dia e meu antigo pastor olhou para mim e disse: ô Adriano, se prepara. Eu disse desse jeito. Eu pensava que aceitar a Cristo ia ser mil maravilhas, né? Só bênção. Né? E ele disse: te prepara. Parece que ele profetizou, sabe? Pastorzinho, né? Pouco tempo depois eu fui acobertado com uma catapora. Fiquei parecendo um monstro dentro de casa. Um monstro. Meu Deus. Olha a língua do pastor. Terminou o período da catapora. Eu saí para trabalhar. Depois de 2 dias que eu estava. No dia 18 de janeiro, não lembro o ano. Que foi o dia do aniversário da minha esposa. E ela olhou para mim e disse: você está bem? Segundo ela viu que eu estava como se estivesse triste. Algo negativo. Eu não senti isso. E eu cheguei em uma obra. E nessa obra eu caí de 7 metros de altura, no fosso de um elevador. Esse meu pé aqui é todo. Para quem conhece, né? Eu caí de 7 metros de altura. Eu estava andando em uma segunda laje, olhando para cima, para a estrutura, tiraram a proteção do fosso e eu caí. E foi um momento difícil para mim, eu confesso a vocês. Por que foi difícil? Porque naquela hora que eu caí lá embaixo, a dor foi enorme, ela passou. E quando o Lante chegou junto com os médicos do SAMU, e eles cortaram minha calça, tiraram o sapato estourou, minha perna estourou. Eu não quebrei nada, para a glória de Deus. Só fiquei meio torto. Fiz igual desanimado. E quando eu entrei dentro da SAMU, e o médico foi verificar alguns sinais meus, eu chorei. Eu perguntei a Deus: Deus, o que foi que eu fiz? Acabei de me converter. O que foi que eu fiz de errado? Eu chorei. Mas para a glória de Deus, quando entrou, a gente foi para o trauma. Entramos na vermelho azul, pior que tem. Tá? E aí, quando chegou lá, os médicos foram fazer aquela verificação. E quando eu tirei a roupa, a médica perguntou se eu tinha tomado um tipo de doce. Eu estava todo cheio das pipocas ainda da catapora. Fiz uma ressonância. Fiz uma ressonância magnética e não deu nada. Para a glória de Deus. Deus botou a mão naquele lugar, sabe? Eu creio, sabe por quê? Porque eu vi coisas piores, menores. Né? O tio de lã caiu de montanha, baixinho, quebrou o tornozelo. Nessa mesma época, um dono de um restaurante de uma pessoa que caiu e morreu. E eu vi a mão de Deus sobre a minha vida depois disso. Enfim, passou-se o tempo, a
e nós se instalamos em um novo ambiente. Eu queria apenas mostrar esse ambiente agora, a nova Metaltec. Se tiver um videozinho aqui. Estou chegando na fase final. Pode dar as coisas. Bom, e aí veio o maior desafio da minha vida. Pandemia. E no meio do desafio da pandemia, o Ministério Apos surgiu. Vocês acreditam? No meio da pandemia, nós, assim como o Brasil, nós entramos em uma situação complexa, como todo mundo viu aqui, né? Mas eu tomei algumas decisões na pandemia. Eu disse a Lani, eu não vou demitir ninguém. Deus colocou isso no meu coração. Eu podia muito bem demitir todo mundo e ficar em casa. Veio um segundo dilema. Qual foi? Fica em casa. Todo mundo lembra disso, né? Eu tinha minha sogra, que está aqui, que é ligada, era da área de risco, e minha mãe e minhas famílias. Mas eu tinha mais 40 funcionários. Qual a decisão tomar? Eu fico em casa, se ter meus funcionários, vou se preocupar com minha família. Decisão difícil. Vocês concordam? Eu tenho que proteger os meus de casa e a minha galera, a minha equipe. E eu decidi não parar. E graças a Deus, Deus me honrou. Eu fui pegar a pandemia já na última da última. Só fiquei preocupado que toda hora ela vinha no quarto. Tu tá bem. Né? Para honra e glória de Deus, acho que não demiti ninguém. Eu disse a minha esposa, a pandemia vai chegar e ela vai arrasar com a vida das pessoas. E isso aconteceu. Hoje nós temos vestígios de problemas pós-pandemia, de ansiedade, de uma série de coisas muito sérias. Muita gente dizia, a pandemia, quem é atleta não morre. Só quem morre é quem está área de risco, as pessoas mais gordas, o que tem problema. Aí eu vi a pandemia matar um atleta e uma pessoa gorda não morreu. Como vi uma pessoa gorda não morrer, ou que tem problema de saúde, e o atleta ficar vivo. Todo mundo viu isso, que loucura. E eu pensei sobre a minha vida. Aí eu quero dizer uma coisa aqui a vocês que pensam em empreender, que foi o conselho que eu dei a Gabriela. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Quem quer montar equipe, quer crescer, lembre-se, a vida das pessoas que estão com você é responsabilidade sua. Exige algo que vai além de mim e de você, se chama resiliência. Por vezes eu me acordo de madrugada e vou trabalhar. Sabe por quê? Porque eu sei que no final do mês, às vezes eu tenho uma folha, a gente tem uma dificuldade para passar. Por vezes eu faço isso. Por vezes eu era mais atento que eu passasse um e-mail para mim pela madrugada. Exige isso. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Uma vida de resiliência é uma vida que Deus transforma. É uma vida que Deus capacita. É uma vida que Deus coloca as pessoas para você cuidar. E a Metaltec hoje ela tem um lema, eu vou falar de mim e da minha esposa. Eu queria
queria que todo mundo da Metaltec aí ficasse em pé, e quem já trabalhou. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Aqui está uma parte dessa garota. Sueli está aí? Pronto. A gente, está vendo essas pessoas? Nós nos preocupamos com cada um deles. Talvez eles nem saibam. Pode sentar, obrigado. Talvez eles nem saibam. Mas o quanto ele ora, cuida, se preocupa. E aí onde entra? Muita gente diz que empresa não tem coração. E realmente não tem. Mas quem é cristão e é empresário cristão tem coração. Eu vou contar um fato que aconteceu ano passado. Foi assim, né? Surreal. Gregório está aqui e vinha se sentir cansado. Adriano, eu estou me sentindo cansado no meio dos exercícios. Quando é na quinta de madrugada, ele manda uma mensagem para mim: eu estou internado. E com trono. Quinta-feira de madrugada, com trono. Eu já me preocupei, né? Na sexta-feira, outro funcionário nosso, que é contador, manda uma imagem para mim do coração dele com um buraco. Adriano, o que foi, Fábio? Rapaz, eu tenho defeito no coração. Eu falei, com medo. Você, se eu estou com medo, vou morrer, né? Quando foi na segunda-feira, tem outro funcionário nosso que chegou na empresa, tinha duas filhas gêmeas, acho que de 2 e 3 anos. As duas pegaram, adoeceram e uma veio a óbito na segunda-feira. Isso foi assim, de quinta a segunda-feira. Gente, se Deus não lhe der a graça, acabou. Talvez eles nem pensem nisso, mas a gente ora por vocês, a gente cuida. Sabe por quê? Porque na hora que nós precisamos de vocês, eu já cheguei várias vezes em reunião para a galera da liderança e disse: ó, nós voltamos de obra, eu posso fechar mais obra? E vocês disseram: pode fechar, e a gente vai para cima. Isso é uma virtude. A gente ora por vocês, cuida. Nós fazemos culto lá na empresa, nós já fizemos encontro de casais. Não é para a gente se vangloriar, é porque Deus colocou isso em nossas vidas. Não é a Diane, não é a Metaltec, o crescimento da Metaltec, é o crescimento do reino de Deus. É isso que eu tenho em mente para a minha vida. E no meio da pandemia surgiu o Ministério Arte. Eu queria chamar a Rose Júnior aqui, por favor. Nós fizemos empréstimo. Fabrício Júnior nessa época trabalhava conosco. E eu disse a gente não vai pagar. Porque olhando o processo natural, o período que o governo se pagasse os empréstimos, e quando for pagar o empréstimo, vai vir que o imposto vai dobrar, vai quebrar o Brasil. E assim nós entramos nessa situação. E para resumir, Guilherme dizia assim para mim: Adriano, eu queria lhe ajudar. Não tenho força para lhe ajudar. Ela chegou a dizer assim: gente, não por maldade, Adriano, fecha a empresa e vai ser um vendedor, você vai ganhar muito mais com menos dor de cabeça. E eu lembro que eu disse: não, essa empresa não é Adriano, essa empresa que é criada por Deus, para glorificar o nome de Deus. Eu e você, como empresário, a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. E naquele momento de angústia, eu estava sem força, aí surgiu uma ideia de Lane, né? O Gregório tinha falado comigo no aniversário de 10 anos na empresa, a gente fez, chamou ele não era efetivo com a gente, ele trouxe o desejo de trabalhar conosco. Adriano, eu quero efetivamente. E passou os 3, 4 meses depois, eu na agonia, e nem lembrou, eu esqueci, mas disse: Adriano, por que você não chama Gregório? Para lhe ajudar na empresa nesse processo. E aí a gente conversou. O Gregório já está comigo há 15 anos. Eu já conheço o Gregório há 15 anos. Desde a época que ele se formou. E aí nós conversamos e acertamos. E hoje ele veio me ajudar e me auxiliar, assim como todo mundo. Nesse processo também, eu tenho aquela guerreira que está ali também, que é Sueli, que é assim. E controla o jeito. Deixa eu fazer uma coisa aqui a vocês, sempre para vocês não riam. Eu sou o diretor da empresa, trago obra, não ria não, familiar. Eu trago obra, aí sabe qual é o meu salário? É R$200 por semana.
e Sueli também, porque Sueli teve que ir para a Metaltec, tem um processo por trás, que a sogra dela é uma das pessoas que intercede pela vida dela, intercede pela Metaltec, tem sonhos e manda para ela, né? Eles se juntaram a gente no Ministério AP, ele e Alex, para a glória de Deus. Né? Alex chegou e disse: eu quero participar, e a gente trouxe eles. Mas no momento mais difícil, o Gregório veio para a empresa e eu estava, gente. Eu lembrei de Elias. Elias pediu para si a morte. Eu não estava nessa situação, mas eu estava numa situação que eu não tinha força para nada. Arrasado. Eu olhava para a direita e não tinha saído. Eu olhava para a esquerda e não tinha saído. Eu olhava para a frente e não tinha saído. Chegou ao ponto que nós tivemos que pegar um caminhão nosso, um outro, para pagar dívidas. E deixa eu dizer aqui a vocês. Houve uma intervenção divina da parte de Deus. E essa intervenção, ela aconteceu da seguinte forma. Eu saí de casa para fechar uma obra, um contrato. Eu estava arrasado e eu liguei o som do meu carro. E na hora que eu liguei o som do meu carro, esse louvor estourou assim dentro de mim. Eu peguei o celular, liguei para lá, deixei de viva voz, eu digo: escuta. Gente, vocês já viram aquele vídeo de pentecostais que sai correndo no meio da rua? Diga uma coisa que é vocês: subiu um fogo aqui dentro de mim, eu me arrepiei. E naquela hora, minha vontade era de louvar. Aquele louvor que levantou de uma forma, fez uma mudança assim, radical. Aquele louvor dizia assim: eu estou contigo. E de lá para cá, para a glória de Deus, foi que surgiu o Ministério AP. E eu queria que vocês, nesse momento, escutassem esse louvor, que foi o louvor que falou comigo. E eu quero que vocês prestem atenção para ele falar com vocês também. Amém? Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar ali. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Cante. Deus me chamou para viver coisas maiores. Cante isso, cante com fé. Deus me chamou para viver coisas maiores. Isso. Para você que está iniciando agora aqui como Gabriela, e você
Eu te chamei aqui para viver coisas maiores. Eu te chamei cada vez para viver coisas maiores. Eu te chamei, Fabrício, para viver coisas maiores. Eu te chamei, Júlio, para viver coisas maiores. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei, César, para viver coisas maiores. Eu te chamei, Isaías, para viver coisas maiores. Eu te chamei, Lei, para viver coisas maiores. Eu te chamei, Letícia, para viver coisas maiores. Eu te chamei, Madu, para viver coisas maiores. Eu te chamei, igreja, para viver coisas maiores. Então viva, meus irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu dizer a vocês que foi desafiador cantar essa música, porque eu não conhecia a letra. E ele disse: vocês têm que cantar. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria fazer um desafio. Eu vou concluir. Você que viu aqui essa noite, tem um propósito. Esse louvor ele disse que Deus nos criou para viver coisas maiores. E não é para o nosso benefício histórico. Eu conheço pessoas que são inseguras, são profissionais, se formaram, mas tem uma luta interior que se acha incapaz. Muitos estão passando por dificuldades, assim como eu passei, financeiras, e não vê o norte. Certo? Eu queria que você fosse ousado dessa luta. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Quem quer empreender, quem quer criar algo novo, quem está com dificuldade. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, para nós orarmos por você essa noite. Sabe? Esse louvor nos chama a viver coisas maiores. Para a glória dele. Ele nos chama a viver coisas maiores. Deus não fez isso na minha vida. Não foi à toa, gente. Foi para uma coisa. Para que esse ministério abençoasse a vida de vocês. Eu queria que você viesse aqui à frente. Quem ficou de pé? Eu queria chamar o apóstolo Washington, Gleide. Eu queria chamar a intercessora. Nós vamos orar por vocês. Você que é profissional também, não precisa ser empreendedor. Mas você está com medo essa noite de trazer desafios na sua vida. Deus está dizendo a você essa noite: confie nele. Confie nele. O domínio é dele, o poder é dele, ele é quem dá a graça. Eu quero dizer a vocês uma coisa: quando Elias não teve mais força como eu tive, Deus foi lá e cuidou. Deus foi lá e cuidou. E como é difícil, minha gente, tomar uma decisão ousada. A gente olha para frente e o medo vem, a insegurança. Isso aconteceu comigo várias vezes. Mas uma coisa eu aprendi na minha jornada de vida até hoje. O propósito de Deus para a minha vida hoje é: eu sou totalmente dependente de Deus. Que você seja totalmente dependente de Deus. Sabe por quê? Na história, aqueles que se acharam
grandes e poderosos, esqueceram de Deus. Deus deu os dons, deu os talentos, eles caíram. Eles caíram. E eu quero dizer a você, essa noite, que Deus tem um chamado para nós, para cada um de nós. A gente precisa fazer isso, mudar o nosso entendimento e a nossa visão para uma coisa, para glorificar a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós não somos nada. Se você está aqui na frente, é porque Deus colocou algo em seu coração. É porque Deus colocou algo em seu coração. Confie no Senhor. E uma coisa eu garanto a vocês. Eu vou dizer aqui a vocês. Há uma promessa de Deus sobre a Metaltec. Inclusive eu vou dizer, pastor, foi o Senhor que disse. Há uma promessa. O pastor uma vez profetizou na minha vida que a Metaltec ia ser uma das maiores empresas do Nordeste. Eu quero dizer aqui a vocês, eu não busco isso. Eu não busco. Se vier uma consequência, eu olho isso e digo, a Metaltec tem condições de ser a maior do Nordeste. Que desafio. Eu tenho capacidade? Não. Mais uma vez o pastor me disse, Adriano, Deus capacita. Se Deus te deu algo, Ele capacita. Se Deus te deu algo em tua mão, Ele vai capacitar. Eu vejo assim para a minha galera aí, ó. Essas pessoas que estão aqui, né? Tem pessoas aqui que entram como ajudante. E eu digo, toda vez que eu vou palestrar na minha empresa, para o meu pessoal, não depende de Adriano. Não depende da Metaltec. Depende unicamente, sabe de quem? De você. De você. Talvez a gente esteja com olhos, com a visão diferente do que Deus quer para você. Talvez seja isso. Vocês já imaginaram aqui essa igreja, essa sociedade, nossa aqui, essa comunidade, uma comunidade carente, esse ministério vai crescendo e treinando esses jovens, e esses jovens arrumando emprego, e esses jovens glorificando o nome de Deus, e essa igreja sendo uma igreja próspera para a glória de Deus? Quantos missionários nós vamos mandar e manter? Quantos? Entenda, meu irmão, a sua prosperidade é para glorificar o nome de Deus. Não é para a sua glória não, é para glorificar o nome de Deus. Saia da inércia, em nome de Jesus. Saia da inércia. Confie no Senhor. A gente olha para o mundo e olha as pessoas aí mostrando tudo grandioso. E a gente se abate. A gente acha que não é capaz. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Nós somos filhos de Deus. Esqueçam o que o sistema mostra. Esqueça tudo isso. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Agora, totalmente. Gabriela falou algo interessante quando ela veio falar com a gente dos medos dela. E quando ela nos escutou, a mente clareou. E ela entendeu que tudo que ela vai fazer é para a glória de Deus. Que aqueles talentos que eu falei hoje aqui, ela entendeu que ela tem que pegar aquilo que Deus deu a ela, como profissão, como ministério. Ela tem que fazer prosperar para a glória de Deus. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado. Não desista. Quando você não tiver mais força, Deus vem e faz. Sabe por quê? Quando Josué não tinha mais força, Deus foi lá e guerreou por ele. Mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. A gente tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Deus deu uma promessa ao povo de Israel que ia dar a terra prometida, uma terra ótima. Muitos desistiram e ficaram no deserto. Os que acreditaram e disseram, ó, ali tem gigantes, ali tem muralhas, a gente não vai conseguir. E disseram assim, mas o Deus que prometeu e fez a promessa está conosco. Eles guerrearam? Não. Houve um sobrenatural da parte de Deus. Deus apenas deu ordem para eles arrodear aquele lugar. Tocar, gritar e as muralhas caíram. Foi o sobrenatural de Deus na vida daquele povo. A gente apenas tem que crer. Crer. Entregar a nossa vida ao Senhor. Eu sou dependente de ti. Sabe por quê? Nós somos os filhos de Deus, meus irmãos.
quando eu estudo, Gregório e Sueli conversando e colocando os grupos, os milagres da Metaltec. Os milagres da Metaltec. Sabe por quê? Porque tem hora que o dinheiro não tem para a Fúria. Porque um cliente parou, uma estrutura não viajou, uma obra foi embarcada. Sabe o que acontece? Quando chega aos 45 minutos do segundo tempo, Deus traz a provisão. São os milagres que Deus faz nas nossas vidas. Eu quero apenas que você essa noite creia e confie naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse testemunho que nós ouvimos hoje à noite, que glorifica e que exalta o Teu nome, e reconhece que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, porque confiamos totalmente na Tua graça, no Teu poder, no sobrenatural do Senhor. E eu coloco todos esses meus irmãos, ó Deus, e amigos que aqui estão na frente do Teu altar, Senhor, e peço ao Senhor que o Espírito Santo gere fé, confiança, abra os olhos espirituais, para que eles entendam o Teu agir, o Teu mover, que eles dependam do Senhor, e tudo, Senhor, que eles fizerem, confie que o Senhor está à frente, o Senhor está com eles, e o Senhor pode fazê-los prosperar, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Vamos dar visão, da sabedoria, da discernimento espiritual, da graça, da entendimento, capacita, Senhor, se precisa estudar, que eles estudem, que eles busquem, que eles aprendam com outros, ó Deus, mais experientes, ó Deus, em que eles dependam totalmente do Senhor e confiem totalmente no Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça prosperar o trabalho de todo o Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria chamar aqui à frente o pessoal do AP, por favor. Por favor, cadê o AP aqui na frente? Vanusa.